Nestes 26 anos de experiência, nós da Buoni aprendemos que o sucesso não é fruto do acaso. Tiramos da nossa história lições que desejamos compartilhar com você. A primeira delas é sobre construir um mundo socialmente sustentável. Respeitar a diversidade e apostar nas pessoas são princípios que empregamos na relação com os nossos mais de 900 colaboradores, que trabalham incessantemente pela segurança e tranquilidade de milhares de clientes, para que seus produtos abasteçam todo o Brasil. A segunda é que a tecnologia não veio para substituir, mas para potencializar o talento humano. Aqui na Buoni, a tecnologia se une ao talento e é cada vez mais presente e efetiva na mitigação de riscos. Por isto, o Teleconsult, que já era líder em cadastro positivo de motoristas no Brasil, introduziu o reconhecimento facial no controle antifraudes e estabeleceu um novo padrão de confiabilidade e tecnologia do mercado. Na nossa fórmula, o sucesso é consequência da qualidade dos nossos serviços, que resultam da dedicação e da constante inovação. Apostamos em analytics, big data, tecnologias de automação e inteligência artificial para monitorar viagens que só em 2019 somaram mais de 700 milhões de quilômetros percorridos com o Buoni Sat. Foram mais de 17 mil voltas ao mundo, ao lado dos motoristas que movem o Brasil. E essa é a parte que mais nos orgulha. Estamos juntos com os brasileiros, trabalhando pelo Brasil. Buoni, inteligência e alta tecnologia unidas pela segurança. Somos movimento. Temos em nosso DNA o propósito de inovar para movimentar o mundo. Nos desafiamos dia após dia para promover a mudança. É com esse comprometimento que trazemos soluções inovadoras e tecnológicas. A paixão do nosso time é estar sempre capacitado e envolvido com a missão de evoluir a logística de transporte, proporcionando gestão de alta performance e redução de custos a todos os clientes. Somos focados em resultado. Isso nos traz o espírito de protagonismo para pensarmos fora da caixa, colocarmos a mão na massa e não desistirmos, seja qual for o obstáculo. Damos liberdade ao time, proporcionamos um ambiente descontraído, de confiança, onde nos colocamos no lugar do outro e sabemos valorizar a individualidade de cada um. Somos íntegros e transparentes, o que inspira para alcançar os objetivos e sonhar na mesma direção. Essa é a nossa OpenTech, a melhor e mais tecnológica empresa de gerenciamento de risco e de visibilidade logística, que valoriza e investe no seu time e se considera como extensão dos clientes como braço estratégico. Seu trajeto de sucesso começa na OpenTech. O mundo não para e a Ambipar Group acelera em pesquisas, promove o desenvolvimento socioeconômico brasileiro e mundial ao transformar ideias em produtos e serviços que são a base para o sucesso com nossos clientes. Com um amplo portfólio, desde o atendimento emergencial, prevenção de acidentes e treinamentos, até o gerenciamento total e a valorização de resíduos com base nos princípios da economia circular, rastreabilidade e compliance legal e ambiental em suas operações. Trabalhamos com total engajamento nos processos sobre aspectos ESG, Environment, Social and Corporate Governance, implantando as mesmas premissas em nossos clientes. A Ambipar Group é reconhecida como referência global em soluções ambientais integradas, para assim construir e preservar o mundo para as novas gerações.
Olá, seja muito bem-vindo a mais um painel do FETransporte Brasil Conference, nessa segunda edição com a participação do Fernando Pacheco. O tema do nosso painel de hoje é roubo de carga. Pacheco, por favor. Olá pessoal, obrigado Vitor, obrigado à FETransporte pela mais uma oportunidade, mais um ano que nós estamos aqui com vocês. E eu gostaria de começar falando um pouquinho do cenário do roubo de cargas em 2020. Recentemente nós recebemos, aí o mercado de uma forma geral recebeu a publicação dos números, né, em relação a 2020. A gente tem algumas novidades bem positivas, né? Se nós analisarmos o índice de quantidades de eventos, né, a gente vai ver que em 2020 nós tivemos pouco mais de 14 mil ocorrências, né? Um pouco menos de 4 mil ocorrências do que em 2019, e a gente identifica o ponto mais positivo essa redução desde 2017, que realmente foi um ano péssimo para o mercado de uma forma geral, né? Onde a gente teve quase 26 mil ocorrências, e a gente está aí num número aproximado de 12 mil ocorrências a menos em 3, 4 anos. Temos um pouco de interferência da pandemia, por um pouco de movimentação a menos do que nos outros anos? Sim, mas muito se deve também às ações de prevenção que o mercado vem adotando de uma forma geral. No próximo slide a gente vai ter um número relacionado aos valores, né? Que aí também a gente está com 1,2 bi de valores de prejuízo com os roubos, né? Ainda é um número muito alto, mas também apresentando uma redução. A gente vê que de 2017 para cá, a gente vem reduzindo, e principalmente de 19 para 20 foi onde a gente teve a maior redução. O próximo slide, a gente tem aí uma situação que vem já de anos, a gente tem essas proporções, né? Uma variação um pouco para mais, um pouco para menos, mas a gente sempre teve aí a predominância da região sudeste, principalmente falando de São Paulo e Rio, como os mais significativos aí em termos das ocorrências. A gente tem a região nordeste e a sul brigando, né, de uma certa forma aí pelo segundo lugar, e aí a gente tem uma evolução, nos próximos slides a gente vai conseguir ver também, a gente tem uma evolução dos valores e das ocorrências, né? Aí a região sudeste também concentrando os maiores, não só as quantidades de ocorrência, mas principalmente também os valores, né? E aí no próximo slide a gente consegue, por último, ver a evolução aí como eu comentei anteriormente, em relação à região nordeste com a região sul, né? A gente vem com essas duas regiões vêm se equiparando um pouquinho para mais nos últimos anos em relação à região nordeste, e a gente vê principalmente aí 2020 uma redução bem significativa também relacionada ao nordeste. Muito se relaciona a atenção que o mercado, de uma forma geral, deu para a região nordeste, né? Ela não era uma região, se nós formos ainda há anos mais para trás, a região nordeste era a terceira colocada, mas veio um aumento das operações, né, fluxos logísticos para a região nordeste, operações portuárias, né? Houve um aumento de operação no nordeste muito considerável nos últimos anos. E o que se reflete nos números é que parece que agora, entre 2019 e 2020, que o mercado, de uma forma geral, conseguiu dar um foco maior em termos de prevenção também para a região nordeste. E aí, o reflexo está nessa redução de quantidade e redução de valores também, principalmente se comparado com a região sul. De uma forma geral, Vitor, esses são os números que a gente tem, né? A gente tem ainda um último slide relacionado às mercadorias, que aí essas estatísticas se mantêm ao longo dos anos, né? Sempre a gente tem uma predominância também de produtos alimentícios, eletroeletrônicos, né? A gente
vai conversar mais para frente, eu acredito, em relação à migração que a gente teve do e-commerce agora na pandemia, né? Mas também esse cenário em relação às mercadorias se mantém há bastante tempo. O ponto positivo, fazendo um apanhado geral, é realmente essa questão da redução da quantidade de sinistros. Esperamos que ela se mantenha aí para 2021, 2022 e os próximos anos, né? Essa é a expectativa. Perfeito, Pacheco. Muito obrigado pela tua apresentação, pelos números aí, foi bem esclarecedor. E eu queria te fazer algumas perguntas, que eu acredito que vai ser dúvida de muitas pessoas, fazendo sobre a pandemia, né, que é o assunto do momento. Quando a gente fez o conference do ano passado, ainda tinha muita coisa que era novidade, a gente estava começando a entender como é que ia desenvolver a questão da pandemia, e chegamos aí já falando de vacinas, graças a Deus aí começamos a vacinar a população, e é sobre pandemia que eu tenho duas perguntas para te fazer. Primeira pergunta: eu tenho reparado que está tendo uma necessidade muito grande dos transportadores, e devido ao aumento da demanda de artigos de higiene e limpeza, EPIs, né, luvas, máscaras e agora as vacinas. Essas mercadorias que estão relacionadas diretamente ao combate à pandemia. De maneira geral, o que as empresas, eu sei que tu tens alguns farmacêuticos que tu atende na empresa, com relação às mercadorias para o combate à pandemia, tem algumas regras de gerenciamento de risco, algumas medidas que estão surgindo mais efeitos, considerando principalmente que vacina é uma mercadoria sensível, a gente sabe que qualquer situação que for exposta, não só vacinas, os medicamentos como um todo, né? Aquela mercadoria for exposta, acaba tendo um alto índice de condenação dessas mercadorias. E quais as medidas estão tendo resultado de gerenciamento de risco quando eu falo dessas mercadorias diretamente ligada ao combate à pandemia? É importante, Vitor, a gente separar dentro desse grupo de mercadorias ligadas à pandemia, a medicamentos de uma forma geral. É importante a gente separar em dois subgrupos aí, né? A vacina, como você mesmo comentou, que é um produto extremamente sensível, vou falar daqui a pouquinho dela, e os produtos mais comuns, digamos assim, né? Como luvas, máscaras, né? Os produtos mais do dia a dia, né? Há 2 anos atrás, se você falasse de um caminhão carregado com luva ou máscara, né? Ele estava lá para trás em termos de prioridade, porque quem é que vai querer roubar luva? Ou quem é que vai querer roubar máscara, né? Infelizmente, a gente mora em um país que tem algumas culturas que não são muito adequadas, digamos assim, né? E a gente tem essa questão de roubo, mesmo em situações críticas de saúde. Então, por incrível que pareça, a gente teve essa transformação, digamos assim, desses produtos secundários, né, que assessoram na pandemia, no combate à pandemia, se podemos falar dessa forma, se tornando produtos visados, né? Então, se tem um cuidado, né, ou se passou a ter um cuidado muito maior em termos de prevenção, porque a gente está falando, como é que você vai rastrear uma luva? Como é que você vai rastrear uma máscara, né? São características de produtos completamente diferentes do que um produto eletrônico, por exemplo, né? Um celular, um computador, né? Ou um medicamento convencional, que você tem número de série, controle de lote, etc., né? Quando você fala das vacinas, você tem preciso a gente analisar sobre uma outra ótica, né? Primeiro que e eu até vejo isso como um aspecto positivo e uma certa oportunidade. Eu conversei isso com uma seguradora. Por mais que se tenha mudado esse perfil da atratividade de luva e máscara, você não vê na rua, não sai no jornal nacional, você não tem lá um político recebendo carregamento de luva, ao contrário do que você já tem de vacina. Muito porque tem esse viés político também, não vamos entrar nessa questão, né? Mas o transporte de vacina, de lotes de vacina, tem uma visibilidade muito maior, né? Então, talvez não seja uma estratégia, uma parte do mercado adota esse pensamento. Talvez não seja uma atratividade, uma estratégia você
aumentar esse grau de visibilidade de um transporte de vacina. Então, você colocar lá a vacina X, vacina do governo tal, enfim, slogans ali, imagens identificando aquele transporte daquela vacina, né? Se colocar uma escolta, né? Quando se fala de escolta, mas a escolta pode dar um efeito contrário de atrair, né, o bandido, porque ele vai olhar um caminhão que tem uma escolta atrás e ele vai falar, pô, deve ter alguma coisa ali de valor e tal, né? Justamente essa é uma das estratégias a se adotar no transporte de vacina, entendeu? Porque você vai ter ali uma visibilidade muito grande. Possivelmente você tem ali alguma imprensa, alguém filmando, alguém acompanhando, etc., né? Então, aumentar é uma situação que aumentar a visibilidade desse transporte acaba sendo positiva para um combate, para uma resistência a um eventual roubo ou algum desvio, né? Além disso, tem essa questão que você muito bem comentou, dos cuidados com a vacina, né? A boa parte delas precisa ter um controle de temperatura, umas com uma maior rigidez, outras menos, né? E além disso, você tem a última perna dessa cadeia, né? Quem é que vai comprar vacina? Quem é que vai comprar vacina roubada? Né? Existe esse lado bastante positivo da visibilidade em cima de toda essa cadeia das vacinas, né? Eu não escutei falar, desculpa até te interromper, Pacheco, Imagina, eu não escutei falar de roubo da vacina durante o transporte, mas teve um caso, se não me engano, foi no Nordeste, que invadiram uma unidade de saúde e aí roubaram uma quantidade X de vacinas, mas acredito que seja aquela questão de abastecer a demanda daquela região periférica, vamos colocar assim, daquele subúrbio. Então, eles vão atender a população daquela localidade que está em volta daquela unidade de saúde, por exemplo. Acho que vai ser mais ou menos nesse sentido, né? E de uma forma, uma ação muito isolada e muito ostensiva, né? Diferente de uma ação estratégica por parte do bandido, né? Uhum. A gente costumeiramente, né? Costumeiramente a gente fala da logística do bandido, né? Então ele vai roubar um caminhão de TV, ele já tem uma logística para quem ele vai vender, aonde ele vai entregar, né? Ele não vai roubar um caminhão de TV para depois ver o que ele vai fazer com aquele caminhão de TV, com aquela carga, né? Essa é a logística do bandido. Então, para ele roubar um caminhão de vacina ou um transporte, um embarque de vacina, ele já precisa ter uma destinação para aquilo, né? Sim. Então, resumindo toda a sua pergunta, né? Se tem um aumento da visibilidade, sim, né? Porém, falando de vacina especificamente, precisa ter atenção, né? Mas nós acreditamos que por essa questão justamente de ser um tema tão no dia a dia, tão no cotidiano e tão acompanhado por várias frentes distintas, acaba não tendo atratividade para o bandido. Sim, perfeito. Continuando o assunto sobre pandemia, tá? Nós reparamos durante a pandemia que houve uma migração, já estávamos caminhando para uma migração para o e-commerce, mas com a pandemia a demanda aumentou muito mais com as pessoas com medo de sair de casa. Eu queria que tu me contasse, me passasse algum caso seu sobre a questão do gerenciamento de risco para essas mercadorias. Não, claro, quando eu falo de e-commerce, está muito relacionado a eletrônicos, o pessoal costuma muito comprar eletrônicos pela internet, né? Agora, com a pandemia, está tendo a migração, o pessoal fazendo compras de supermercado pela internet, comprando artigos de higiene e limpeza pela internet. E o e-commerce, ele tem uma particularidade justamente por estar atrelado ao alto valor, quando eu falo voltando aos eletrônicos. E a minha pergunta para ti é a seguinte: quanto ao gerenciamento de risco, quais as medidas para essas operações de fracionados, relacionados principalmente ao e-commerce, apresentam melhor resultado? E se tiver algum caso para expor aí, uma adequação que tu fez em algum dos teus clientes, eu gostaria que tu compartilhasse com a gente sem citar nomes, né? É bem interessante mesmo, Vitor, porque nós, não só em 2020 houve um aumento do volume do e-commerce de uma forma geral, né? Mas também uma expansão das mercadorias
ligadas, né, ao e-commerce, né? E eu acho que é uma tendência até que, né, veio para ficar nos próximos anos, né? E aumentar cada vez mais essa questão de você, em vez de ir para algum lugar comprar um produto, o produto vir até a sua casa, né? Como você comentou, há anos atrás, você tinha compras que você recebia na tua casa, alguma coisa do exterior, né? Ou, na grande maioria das vezes, produtos eletrônicos, né? Hoje você continua com esse segmento, com esse nicho, né? Porém, hoje você compra... Sempre foi possível você comprar de tudo na internet. A questão foi a mudança do hábito do brasileiro, de, em vez de ir na loja comprar um pneu, ele recebeu o pneu em casa, né? Quando você fala do e-commerce, é uma operação, assim, de uma certa maneira, muito ingrata, né? Porque eu mesmo, por exemplo, aqui na minha casa, eu recebo grande parte das coisas que tem gente que vem trazendo um carro particular, num carro de passeio, né? Não é mais aquele cara que vem na moto, né? Não é só aquela pizza, né? Minha filha mesmo outro dia, eu vou pedir um açaí. Eu falei, mas você vai pedir só um? O cara vai vir trazer para você um copo de açaí, é isso? Não, vai, tá? Né? Então... De bicicleta, de patinete, né? E você vê, né? E você vê as pessoas de bicicleta, enfim, mudou o cenário, né? Mas, quando eu falo de uma operação muito ingrata, e aí eu vou até subir um pouco a escala e falar em operação de distribuição de uma forma geral, você pode ter várias medidas de segurança no veículo, rastreador, todas as configurações sistêmicas e tal, mas mais hora, menos hora, o motorista vai parar, vai descer do carro e vai abrir o seu porta-mala ou vai abrir o seu baú, né? E aí você tem operações de distribuição, o histórico de roubos a pé é enorme, né? Nos grandes centros, onde o cara para entregar 3 caixas aqui, 2 caixas ali. Então, quando tu fala de roubo a pé, desculpa te interromper, quando a gente vê aquela situação perto de uma área comercial, por exemplo, tem os pontos de carga e descarga, o caminhão para ali, o motorista e o ajudante tiram as cargas, colocam no carrinho e vão entregar nas lojas, é isso? Isso aí, entendeu? Então, porque como eu falei, a gente consegue, né, sistemicamente, com o uso com as ferramentas do rastreador ou integrações sistêmicas, você consegue, por exemplo, sem entrar num âmbito muito técnico, né, mas você consegue, por exemplo, determinar certos alvos, né, chamados de alvos, que a partir do momento que o veículo saiu daquele alvo pré-configurado, ele já trava todas as portas, por exemplo, e você não consegue abrir. Mas, como eu comentei, o motorista vai chegar ali na esquina e ele vai entregar 3 caixas de cerveja naquela padaria, 2 caixas de refrigerante na outra, e com isso ele está vulnerável, porque ele está fora do caminhão e com a porta aberta, com o baú aberto, né? Agora, por outro lado, não são ocorrências de grandes valores, né? Porque o cara geralmente, ele não vai pegar o caminhão e sair com o caminhão, como eu comentei, ele também vai pegar ali 2, 3 caixinhas e sair correndo, né? Só que você pode pegar 2, 3 caixas de refrigerante, como você pode pegar 4, 5 caixas de celular de 6, 7, 8, 10 mil reais cada uma, né? E aí, vindo para a sua colocação, né? O que se pratica, o que se atenta muito no mercado hoje, né? Uma questão bem antiga em termos de prevenção, é uma seleção muito boa dos motoristas, né? Que, infelizmente, o mercado ainda deixa um pouco a desejar, né? Mas... uma seleção prévia daqueles motoristas para determinadas rotas, né? Um controle muito forte em termos de monitoramento dentro do que é possível, né? E muito se fala também nessas operações de distribuição na utilização de iscas, né? É uma presença muito marcante também.
Existem empresas, óbvio, sem citar nomes, como você mesmo colocou, né, que tem um processo de isca muito bem feito em termos de simulação. Então, caixas que são bem parecidas com as do produto verdadeiro, né, para algum tipo de acompanhamento pós-evento. Agora, infelizmente, a pessoa física que está recebendo um produto ali na sua casa, numa moto ou num carro de passeio, né, o bem fracionado mesmo, a última linha do fracionado, está vulnerável a alguma ação, entendeu? Infelizmente é o cenário. A questão, como eu comentei, é que não são valores muito expressivos, né? Aí entra numa questão, talvez também não é o nosso foco aqui, mas entra numa questão de condições securitárias, franquias, etc. Mas, embora se tenha muita ação, muita estratégia, ainda é um ponto vulnerável do nosso mercado. Perfeito, perfeito. Estou até falando nas tuas colocações sobre a minha pergunta, alguns pontos que eu tenho perguntas para te trazer sobre eles, tá? Minha próxima pergunta para ti é sobre a questão de rotas. Uma dúvida muito comum nos corretores e segurados também é a questão do plano de rotas e áreas de risco. Porque muito se questiona quanto, Vitor, eu tenho estabelecido na minha apólice áreas de risco na capital de São Paulo, por exemplo, ou até numa região metropolitana de outro estado, enfim. E como é que eu faço para controlar a minha área de risco com controle de jornada do meu motorista, com um plano de rota da gerenciadora? Eu queria que, com toda a tua experiência, tu conseguisse resumir para a gente. Claro, a gente sabe que aquela regra que é estabelecida na apólice, seguradoras têm aquilo, me corrija se eu estiver errado, que é justamente para evitar que o segurado tome a decisão de parar por conta própria. Claro que sempre, para deixar bem claro para todo mundo, vai sempre prevalecer a regra da gerenciadora. Mas da gerenciadora não, perdão, da seguradora. Isso. Mas, de maneira geral, aquele área de risco é para justamente evitar que o motorista tome a iniciativa própria de parar em qualquer lugar. Então, eu queria que tu colocasse como é que é feita essa abordagem por parte da gerenciadora junto às operações dos transportadores, embarcadores, enfim. Olha, Vitor, esse é um tema bem polêmico e bem discutível, tá? Por quê, né? Quando a gente fala de áreas de risco, nós temos inúmeras circunstâncias que vão determinar uma área ser de risco ou não, né? Ninguém tem dúvida, e um exemplo que a gente deu aí no começo do nosso papo, né, é que a região de São Paulo é uma área de risco, que a região do Rio de Janeiro é uma área de risco, que a região de Curitiba é uma área de risco, né? E aí você vê em muitas apólices determinadas restrições para uma área de risco, considerando um raio de 150 a 200 quilômetros de São Paulo, por exemplo, 150 a 200 quilômetros do Rio. Então, como é que vai fazer uma viagem de São Paulo-Rio? O motorista não pode parar? Né? Esse é um ponto. Um outro ponto, que trabalho é feito efetivamente em campo em relação à vistoria de rota, à vistoria de postos, né, a áreas de risco, né? É um dos trabalhos que eu desenvolvo, e eu fiz recentemente um trabalho no Nordeste, né, onde eu vi condições de estrada muito boas em termos de asfalto, em termos de quantidade de postos de polícia. Porém, eu passei por um percurso que não havia pedágio, não é uma estrada pública, né, em que você não tinha, nos 500 quilômetros que eu rodei, você não tinha um telefone de apoio daqueles que você liga para alguma concessionária para pedir um guincho, alguma ajuda, né? Algumas áreas com uma carência muito grande de sinal de celular, né? E que aí você fala assim, pô, o motorista rodando aqui 10 horas da noite, se furar um pneu dele, ele realmente está perdido. Ele está sozinho, né? Uma outra questão, nesses 500 quilômetros, eu passei por, se não me engano, 7 postos de polícia rodoviária. Alguns deles fechados, né? Sem nenhuma, assim, eu não sei se fechado porque
a equipe policial estava atendendo alguma ocorrência, almoçando, alguma coisa assim, mas não tinha ninguém. Parar ali para pedir informação você não conseguia, né? Eu recentemente participei de um bate-papo também em relação a uma operação em que inicialmente a condição da seguradora era a proibição de trânsito noturno. E eu estou começando a falar do horário de rodagem, mas para fazer uma analogia com a região de risco, né? E a gente começou a conversar com algumas transportadoras e algumas delas falaram assim, olha, eu não consigo cumprir essa restrição aqui de eu não poder rodar das 10 da noite às 5 da manhã, né? Mas como é que você faz? Né? Porque eu acho que o interessante é sempre quando você está numa discussão dessa, você, né, o famoso trazer o problema, mas trazer a solução, né? Então, olha, eu não consigo fazer isso, mas eu faço assado, né? E teve uma transportadora que me falou, por exemplo, né? Falou assim, olha, a dinâmica da minha operação é justamente eu rodar só à noite. Mas, como eu não tenho, como a minha logística aqui são de viagens curtas, de 3, 4 horas entre as minhas unidades, eu não faço parada. O caminhão sai da minha unidade, né, o caminhão já sai abastecido, motorista descansado, com dinheiro, com tudo preparado, ele vai rodar 300 quilômetros sem parar em lugar nenhum. Então, para você ver essa subjetividade que eu comentei no começo da resposta, né? Você volta naquele raio de 150 a 200 quilômetros de São Paulo. Mas, caramba, de repente, o que é melhor? Ele parar lá, ele vindo do Rio de Janeiro, por exemplo, ele parar lá no Vale do Paraíba, lá em Aparecida, Guaratinguetá, Lorena, né? E ele ter que ficar na rua, né, no posto ali, bloqueado, tudo bem, mas na rua, ou vale, e depois no outro dia ele vir para São Paulo, pegar um trânsito, pegar um horário de fluxo, pegar um caminhão extremamente vulnerável parado num trânsito na beira da Dutra, ou de repente vale a pena ele rodar mais 2 horas, né, ele pegar esses 150 quilômetros, rodar mais 2 horas e já vir pernoitar no destino final dele, dentro de uma unidade. Por mais que ele só vá descarregar no outro dia, né? Mas se a unidade lá, o destinatário tem um pátio preparado para receber o motorista. Exatamente. Entendi. Né? Então, claro, é uma questão muito importante, né? Infelizmente, não é feita uma vistoria de rota em campo como se deveria fazer. Principalmente porque é uma ação, é um estudo muito trabalhoso em termos de tempo, é muito demorado, né? E muito custoso, né? Então, muitas vezes se vai pela informação do próprio mercado. A informação do motorista que lá está na ponta da linha, a da transportadora que costuma utilizar muito aquela rota. Tem, lógico, né, as facilidades comerciais que os postos oferecem, isso é normal, né? Mas ainda se tem muita carência no trabalho de campo, realmente, em pegar o carro e ir para a estrada, né? E isso, às vezes, se reflete ao meu ver, né, é bem uma opinião pessoal aqui, numa falta de bom senso, às vezes, em se trabalhar nessas restrições de área de risco, de horário de rodagem, de proibição de parada, né? O histórico, quando a gente comentou no começo de alguns números do mercado, né, há um histórico muito significativo de veículos abordados em pernoite. Né? Voltando na logística do bandido, né? O bandido tem muito menos resistência abordando um veículo quando ele está em pernoite do que quando ele está rodando. Então, eu vejo muito no Rio de Janeiro, se eu estiver falando besteira, tu me corrige, tá? Uhum. Eu vejo muito quando a gente vê aquelas chamadas nos jornais jornal da imprensa, de maneira geral, né, os ao vivos, assim, às vezes acontece ter uma ação no Rio de Janeiro ao vivo e o helicóptero da emissora está filmando. No Rio de Janeiro, eu reparo que tem muita violência, então os bandidos param o caminhão onde tiver, rendem o motorista, sobem o morro, descarregam e liberam, às vezes fica um caminhão, que é uma questão mais violência, que é o veículo rodando, e de repente, então, em São Paulo, que é o nosso segundo lugar ali no roubo de carga, de fotográfico, uma abordagem mais estratégica, mais precisão, mais técnica na hora de roubar a carga.
Exatamente, porque você tem aí, foi uma boa citação sua em relação a esse perfil de ação no Rio de Janeiro. Por isso que algumas ações no Rio de Janeiro acabam não sendo efetivas. Por exemplo, isca. Isca no Rio, vou falar de uma forma abrangente, tá? Isca no Rio de Janeiro não funciona? Não, não funciona. Porque qual é o conceito da isca? Você conseguir acompanhar a carga após roubo, né? Você conseguir rastrear a carga. A questão do Rio de Janeiro, e você citou bem, a gente tem inúmeros exemplos, vídeos no YouTube aí abundantes, né? De um caminhão abordado 8 da manhã, o helicóptero filmando o caminhão dentro da comunidade, né? Só que a polícia não entra, por uma impotência da polícia, né? Então, o que adianta eu ter uma isca num roubo no Rio de Janeiro que vai me indicar que o veículo está dentro de uma comunidade, se eu não consigo acionar uma pronta resposta, eu não consigo acionar nem os órgãos policiais, o que dirá uma pronta resposta de uma empresa particular? Sim, Né? perfeito. Então, Perfeito. tem esse perfil realmente no Rio de Janeiro, né? E aí você precisa pensar em medidas preventivas diferentes, né? Sim. Falando de uma forma, uma visão bem macro, o principal objetivo hoje preventivo no Rio de Janeiro é você não deixar o caminhão entrar para a comunidade. Esse é o ponto, né? E aí você começa nessa questão de isca. Eu tenho outras perguntas, pode concluir, desculpa, perdão. Só voltando nessa questão que eu estava falando do pernoite ou não, né? Perfeito. Então você entra nessa questão de que, será que, por esse histórico da abordagem no pernoite hoje, ser muito mais fácil para o bandido do que abordar um veículo em movimento, será que uma determinada situação, em vez justamente de eu restringir o horário de rodagem, será que não é o caso eu aumentar essa flexibilização e deixar que ele chegue até um destino mais seguro ou até algum outro ponto mais seguro, né? Então, esse era só o complemento que eu queria fazer em relação a essa subjetividade. É muito importante você ter uma análise de áreas de risco, de históricos, né? Porém, eu acho que deve ser tratado caso a caso. Eu me recordei agora, eu tive uma outra situação, eu fiz uma análise pontual uma vez de um posto de combustíveis, um posto muitíssimo bem estruturado, com área segregada, controle, vigilância 24 horas, câmera e tudo mais, tal. Ótimo, uma bela estrutura. Só que ele tinha uma resistência para uma determinada operação que se colocava uma limitação, uma proibição de parada num raio de 150 quilômetros da origem de uma determinada fábrica, de um embarcador. E esse posto estava dentro daquele raio. Então, é um exemplo bem peculiar de uma situação que não é o mercado de uma forma geral, é específica daquela situação. Perfeito. Eu tenho outras perguntas para te fazer sobre justamente as medidas de prevenção, de equipamento, e eu queria falar, antes de a gente voltar, tem perguntas para falar contigo sobre escolta, sobre isca também e outros equipamentos de contingência, mas eu queria falar um pouquinho do motorista também. O motorista tem a sua importância, né, que é o principal envolvido no transporte da carga, vamos dizer assim, e eu tenho reparado que cada vez mais as companhias de seguros, eles têm travado um pouco, travado abre aspas, né, tem restringido um pouco a questão do motorista autônomo, né, colocando regras de, por exemplo, motorista com número X de liberações da gerenciadora de risco. Minha pergunta para ti é a seguinte: cadastro e consulta do motorista autônomo, a gente sabe que o autônomo a gente tem alta incidência de principal sinistro relacionado a roubo, vamos dizer assim, é a apropriação indébita. Tu pode me corrigir se eu estiver errado. Mas sobre o cadastro e consulta do motorista, eu queria que tu falasse um pouquinho do processo e também da importância da gerenciadora ter o histórico daquele motorista na base. Ótimo, ótimo. Esse é um assunto que eu venho também reivindicando algumas mudanças aí, né? Se é que eu posso usar essa palavra, reivindicar, mas que eu venho aí levantando a bandeira de algumas mudanças já há um bom tempo. O motorista, o cadastro de motorista, né, foi uma das primeiras ferramentas de gerenciamento de riscos há anos atrás, né? E o objetivo era a gente traçar um perfil do motorista que ele pudesse estar mais vulnerável a um aliciamento ou que ele tivesse um histórico
criminal, né, de crimes contra o patrimônio lá. Pô, o cara já respondeu por receptação, ele foi preso por roubo e tal, né? Até se tem também, aí já há uns 15 anos atrás, ações aí do Ministério Público, né, sindicatos de motoristas em relação a cerceamento de trabalho ou não é essa a nossa questão, né? Eu penso hoje, Vitor, o seguinte, o cadastro de motoristas, o convencional, eu penso que ele precisa ser revisado, tá? Porque qualquer quadrilha hoje, ou qualquer bandido hoje da esquina, ele sabe que se ele quiser colocar um motorista no famoso esquema, ele sabe que esse motorista vai passar por um cadastro. Então, o motorista precisa estar, né, com o famoso nome limpo, né, para ele não ser barrado no cadastro. Agora, por que não se pensar em outras formas de se enxergar o cadastro? Você mesmo fez esse comentário, né, de quantidade de viagens, o histórico daquele motorista em uma gerenciadora ou em uma operação, né? Realmente o maior histórico, principalmente quando a gente fala de apropriação indébita, está ligado ao autônomo, está ligado ao terceiro, né? Mas é um outro ponto que eu acho que precisa se ter uma reavaliação. O que é o terceiro? Né? Você entra naquelas padronizações securitárias de que o motorista frota é aquele CLT, ok, perfeito. O agregado é aquele que tem existem alguns parâmetros aí para o agregado, né? A primeira delas é que ele tenha um contrato de prestação de serviço com o transportador. Eu mesmo já analisei um sinistro que não é força de expressão, que o motorista, a transportadora fez um contrato com o motorista ontem para ele carregar hoje. Só para ele entrar naquele perfil de motorista agregado, entendeu? Aí foi evoluindo. Não, ele precisa ter um contrato com um determinado tempo de contrato ou com um número X de viagens, né? Mas você tem terceiros também que o cara simplesmente não tem um contrato com a transportadora, mas ele está lá 2, 3 vezes no mês, né? E por vezes ele é muito mais preocupado, vamos usar essa expressão, e se manter com aquele vínculo de trabalho, justamente porque ele não é um cara com carteira assinada, ele não tem um contrato firmado, ele é o avulso. Então, né, falando no popular, ele não quer se queimar às vezes ali, né? E em outras oportunidades também, em outras situações, se tem um histórico daquele motorista. Ou o cliente tem um histórico, às vezes o próprio cliente final, o próprio segurado, não, eu já conheço o fulano, ele carrega para mim aqui até já faz 5 anos. Pô, mas por que esse cara não está como agregado? Ah, porque a gente não tem contrato. Mas não é um cara de confiança, digamos assim, né? Assim como você tem outras situações também, do motorista ter um histórico dentro da gerenciadora de risco, né? Ou ele ter, o que acontece muito dentro do processo logístico, né? Ele ter, você contrata uma transportadora que subcontrata um outro transportador, né? Que tem uma relação com o motorista. Aquele motorista com a transportadora quarteirizada já tem uma relação de anos. Mas como ele não tem relação nenhuma com a primeira transportadora, que é a terceirizada, ele entra como um autônomo, entendeu? Então, voltando no começo, se pensar muito nessa questão do motorista, do cadastro convencional, ao meu ver, já está ultrapassado. Não que ela não seja necessária, sim, é necessária, mas eu acho que a gente pode extrair muito mais do cadastro. Né? Por que não se pensar em uma outra alternativa de se diferenciar um motorista autônomo, um terceiro, daquele totalmente esporádico? Né? Será que eu não consigo ter uma outra fonte que me forneça um histórico daquele profissional? Pô, mas ele não tem contrato. Tá bom, cara, mas ele não tem contrato, mas ele já fez 20 viagens aqui com esse transportador. Né? Ele já tem 3 anos de cadastro aqui nessa gerenciadora, né? Esse cara
protocolarmente, nos parâmetros de uma apólice de seguros, ele não é agregado. Mas é injusto também, de uma certa forma, deixar ele como autônomo, né? Como um terceiro que está chegando agora lá, bateu ali na porta e perguntou se tem alguma mercadoria, alguma carga, né? Mas a gente, ao meu ver, a gente esbarra ainda em algumas questões aí. O próprio mercado segurador, né, que eu acho que ainda está um pouco resistente a flexibilizar, a expandir esses parâmetros de vínculos, né? E você tem uma questão também que há muitos anos se discute, e não quero entrar também no mérito aqui, quem tem razão ou não, de se compartilhar banco de dados de motoristas. Esse é um ponto, né? Você tem algumas coisas hoje muito feitas por clientes. Então, você pega, às vezes, um determinado nicho onde os próprios concorrentes, digamos assim, se conversam sobre histórico de profissional. Agora, você não tem um compartilhamento desse entre gerenciadoras de risco, por exemplo, né? Um cara pode ter um histórico de 10 anos numa gerenciadora A. Se ele vai chegar para ser cadastrado na gerenciadora B pela primeira vez, ele vai ser um completo desconhecido, né? É uma realidade hoje do nosso mercado. Eu puxando um pouco também para ficar claro, eu vejo assim, pelas seguradoras, a preocupação, não digo nem, a maioria delas coloca a questão da quantidade de viagens, ou contrato com um mínimo de tempo, isso é fato, mas a preocupação eu vejo é justamente com aquele que é uma primeira viagem mesmo. É para evitar aquele de primeira viagem, aquele desconhecido. Sim. Eu entregar uma mercadoria de um determinado valor, com uma fácil comercialização no mercado informal, vamos dizer assim, para não dizer outra coisa, mas eu vejo que, eu já venho reparado que a preocupação é maior, a questão do primeira viagem, sabe? A primeira viagem que eu vejo como um problema. E se pensar ainda, Vitor, assim, só concluindo essa questão do cadastro, né? Isso. Ainda é muito superficial também uma pesquisa do motorista como vítima. A famosa vitimologia, entendeu? Tudo bem, é um custo um pouco acima do que é praticado, sim, mas o quanto que isso vai me trazer de benefício? Porque você também, inúmeras situações de mercado, a gente tem do motorista que está com aquele nome limpíssimo, mas o cara já foi vítima, né, de 5 roubos. Por que não se pesquisar a vitimologia? Uhum. Perfeito, perfeito. Falando um pouquinho ainda de contingência, tu até falou da questão da isca no Rio de Janeiro, mas a isca também é um assunto que eu vejo que ainda tem muita discussão. Uns gostam, outros não gostam, uns dizem que não funciona, como tu citou de exemplo, mas eu queria uma analogia sua assim. Agora está muito comum no mercado a tecnologia dos imobilizadores, né? O imobilizador, ele tem sido o equipamento que está sendo aderido em substituição, em muitos casos, a isca, justamente por causa da logística reversa, que eu não preciso usar uma isca descartável, me preocupar com o retorno da isca para casa. Mas, na tua visão, o imobilizador, ele é sempre mais efetivo? Existem situações que a isca ainda apresenta um melhor resultado? Eu queria que tu compartilhasse um pouquinho sobre essas duas contingências conosco. Eu não sei se o pessoal vai acreditar, mas a gente não combinou as perguntas, né? Mas, assim, essa tua pergunta, Vitor, nos treinamentos que eu faço aí, né, eu bato muito na tecla, eu paro muito para explicar que nós estamos falando de ferramentas distintas, né? Isca é uma coisa, imobilizador é outro. E segundo o rastreador, é uma terceira coisa também, né? Então, eu acredito na isca, eu acredito no imobilizador, mas são duas ferramentas complementares, vamos usar essa expressão, que a eficácia das duas está diretamente ligada à sua utilização. Eu já ouvi, infelizmente, diversas vezes, né, as pessoas assim, tá vendo, esse negócio de isca não funciona. Aí você vai entender ali a operação. A isca não foi colocada com um nível de bateria adequado, ela não tá camuflada, ela está jogada ali no banco do motorista, né? Não é piada, parece piada, mas não é piada. Eu já ouvi pessoas falando assim, não, então, aqui, ó, a isca é aquela que está dentro daquele saquinho amarelo. Você vai abrir o caminhão, você vai ver, você vai conseguir identificar ali a isca,
porque você tem um monte de saco azul e a isca é aquela do saco amarelo, né? Uma parte do processo de isca é a pronta resposta. Aí se fala também, mas a pronta resposta demorou para chegar. Mas espera aí, a pronta resposta demorou para chegar do momento em que ela foi acionada ou demoraram para acionar a equipe de pronta resposta? Então, quando se fala de isca, uma coisa como eu comentei, a isca no Rio de Janeiro, mas aí não é uma característica da isca, é uma característica do cenário do roubo daquela região. Mas quando você fala de isca funcionar ou não, é preciso analisar uma série de circunstâncias da utilização e da aplicabilidade da isca, né? Ela tem um nível de bateria adequado, ela foi inserida de uma forma camuflada, né? O princípio da isca é esse. Você, como a gente comentou lá atrás, você conseguir acompanhar, você conseguir monitorar a carga de uma forma oculta, que o bandido não consiga ver, né? Agora, se a isca foi colocada com 50% de bateria, se ela está jogada no banco do motorista, se ela está identificada com uma setinha isca aqui, é claro que ela não vai funcionar. Mas aí você vai falar assim, a isca não funciona? Não, o processo da isca está errado, né? Quando você fala de imobilizador, é um outro conceito, né? O próprio nome já está dizendo, o mobilizador vai fazer com que a carreta, principalmente, não consiga se movimentar. Ela vai rastrear a carga? Não vai, né? Ela vai acompanhar a carga depois? Não vai. Ela vai simplesmente fazer com que o bandido, conceitualmente falando, né, que o bandido precise adotar uma outra estratégia. Ele vai precisar fazer um transbordo da carga exatamente ali no local onde ele está. Porque ele não vai conseguir, conceitualmente, ele não vai conseguir movimentar o caminhão daí. Mas aí você vê que é interessante. Eu posso comparar, ou melhor, né, a isca tem a mesma funcionalidade do imobilizador? Não, mas uma pode suprir a outra. Por exemplo, no Rio de Janeiro, eu posso usar o imobilizador, desde que eu tenha uma configuração adequada para tentar com que justamente o caminhão não entre na comunidade. Entendeu? Perfeito. Agora, um caminhão, um histórico de uma operação onde o transbordo é feito no próprio local da abordagem, vai funcionar o imobilizador? Não, eu já tenho que partir para isso. Perfeito, muito bem colocado, Pacheco. A produção já está apitando aqui a questão do nosso tempo. Eu tenho mais uma pergunta para a gente poder finalizar. Okay. E eu queria que é uma pergunta também relacionada a essa questão das contingências, né? Nós estamos vendo muito questionada a questão, até dei um exemplo ali no início do nosso painel, sobre a questão da escolta armada chamar a atenção. Hoje nós temos situações onde nós temos a escolta armada, a escolta velada e o acompanhamento velado ou acompanhamento logístico. Eu queria que brevemente tu fizesse um breve resumo sobre a aplicação de cada uma delas e quais situações cada uma delas tem melhor resultado, vamos dizer assim. São três ferramentas, vamos essa. Três ferramentas, melhor. Três ferramentas. São três ferramentas que muitas vezes se confundem, mas elas têm aspectos distintos, né? A escolta armada legalmente constituída, como a expressão aqui diz, né? Ela deve ser fornecida por empresas regulamentadas, né? Existe uma lei, né, bem forte em termos de segurança privada, né, que rege as diretrizes aí de escoltas, né, credenciamento das empresas, treinamento dos vigilantes, equipamentos, armamentos, etc., né? É uma coisa bem mais rigorosa, né? Quando a gente fala de acompanhamento velado ou escolta velada, aí a gente já está falando de duas ações que a gente precisa entender muito bem qual é o objetivo para aquele processo. Eu gosto muito de um acompanhamento velado. Então, por que se fala do acompanhamento? Não é o cara que vai evitar nada, não é o cara que vai trocar tiro com ninguém, entrar na frente do bandido, salvar o motorista. É um cara que vai estar ali de moto, de carro,
Eu já participei de operações que você tinha um acompanhamento velado, o cara estava parado num determinado lugar, mas era um ponto estratégico, né? E que ele vai ser um informante do bem, né? Então, ele está lá com a motinha atrás do caminhão, claro que de uma forma oculta também, né? O caminhão foi abordado, ele não vai fazer absolutamente nada, ele só vai interagir com a central de monitoramento, com alguma central de inteligência. Olha, o cara foi abordado, está indo para tal lugar, motorista foi transbordado por um carro de passeio, mas eu vou continuar acompanhando o caminhão. Entrou num determinado galpão, entrou numa rua, pegou a estrada tal, ele vai ser um informante, informante do bem, como eu disse, né? X9 do bem. Um X9 do bem, né? Esse é um conceito de acompanhamento velado, né? Quando você fala de escolta velada, o que vai ser? Vai ser aquele policial que está de folga, né? Que ele está fazendo o famoso bico. Legal. Qual é a missão dada para esse cara? Mesmo que ele não seja um policial, né? Qual vai ser a missão dada para esse cara? E se tiver uma troca de tiro? Claro que uma troca de tiro na escolta convencional, lógico que ninguém quer isso, né? Mas os vigilantes estão ali no trabalho deles, legalizados, né? Com uma fiscalização toda efetiva. E o cara da escolta velada, né? Então, eu sou um pouco resistente a essa escolta velada nesse sentido de um cara ali sem uma regulamentação correta, com uma arma na cintura para trocar tiro com alguém. Entendeu? Perfeito. E eu até coloco em questão até que ponto se tem uma eficácia, se é que a gente pode usar eficácia para essa palavra, né? Uhum. Agora, encerrando, como eu disse, são três ferramentas que muitos se confundem também, mas que têm essas suas características diferentes. Opinião, então, o acompanhamento velado seria, claro, são perfis diferentes, né? A escolta armada, o acompanhamento, a escolta velada vai ser a terceira opção. Vamos colocar ali escolta armada para determinada situação e acompanhamento velado, acompanhamento logístico em outras. Como a gente comentou lá no começo, quando você me perguntou de vacina, né? Eu vejo que uma situação dessa, onde você precisa de uma ostensividade maior, a escolta velada é eficaz, né? Às vezes a escolta é utilizada também num sentido de preservação, né? O caminhão ficou parado ali, ou alguma questão assim, não, tem um carro de escolta ali e tal. O acompanhamento velado, eu já vejo que é uma ação mais estratégica, né? Muitas vezes, e eu penso que é até o ideal, muitas vezes nem o próprio motorista sabe que está havendo um acompanhamento velado. Eu acho que essa é a situação adequada mesmo, o motorista não saber, entendeu? São cenários diferentes. Na escolta convencional, você tem uma ostensividade e você tem... Essa ostensividade gera um fator preventivo? Gera também, né? Mas a escolta vem também como uma força de reação a um eventual ataque para aquele caminhão. O perfil do acompanhamento velado é muito mais estratégico, sem nenhum confronto. Perfeito, Pacheco. Queria agradecer a tua participação, nosso tempo aqui já extrapolou, a produção já está aqui pegando meu pé. Queria te agradecer mais uma vez participação na nossa segunda edição. Sempre muito bom te ter aqui para a gente ter essa troca e poder compartilhar com os nossos parceiros, não só corretores, a gente tem no nosso público aqui diversos participantes de diversas áreas. Muito obrigado, acho que a gente pode encerrar por aqui. Agradeço a participação de todos vocês nas visualizações e muito obrigado, pessoal. Obrigado mesmo, Pacheco. Obrigado, gente.